E esses foram todos os livros que eu comprei em julho. Julho foi um mês com muitas promoções, teve Prime Day, 7/7 e eu acabei comprando vários livros. E agora eu vou mostrar pra vocês todos que eu comprei. Oiê, esse é o Leia com Lulu e eu sou a Lulu e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês todos os livros que eu comprei nessas últimas semanas, nas promoções que a gente teve de Prime Day, do 7/7, e eu economizei bastante e acabei comprando coisa demais. Mas eu acho que eu vou ler tudo, então bora lá. Começando pelos mangás, recentemente eu comecei a assistir um anime novo, que é esse aqui, Demons no Reino das Sombras, e eu fiquei completamente obcecada. Então eu tive que correr e já comprei os mangás aqui. Então eu comprei dos volumes 1 ao 4, que foi tudo que já lançou aqui no Brasil, e tô aguardando ansiosamente para lançarem o 5 e todos os demais, porque eu vi que em outros países já tem até, acho que o 15, se eu não me engano, e eu tô obcecada, eu quero muito saber o que vai acontecer e qual que é a história. A gente acompanha dois gêmeos, o Yuro e a Asa, que são aqui os dois protagonistas na capa dos mangás. Eles nasceram realmente na mesma hora, praticamente, só que um nasceu à noite e outro nasceu já de dia. Isso dá pra eles alguns poderes especiais que vão explicando aí ao longo da trama, e tem muitos segredos no vilarejo onde eles nascem. Esse mangá foi escrito pela mesma autora de Fullmetal Alchemist, inclusive eu comecei por esse anime e não por Fullmetal, e agora eu comecei a assistir Fullmetal porque eu amei tanto esse, eu falei, vou ter que ver a obra-prima dela, né? Então eu tô amando também. E agora eu quero ir acompanhando esse aqui e vamos ver o que vai acontecer, porque eu realmente tô muito ansiosa pra saber todo o desenrolar da história. Igual Fullmetal, eu tô achando que é realmente uma história muito inesperada, você não sabe o que vai acontecer, tem muitos mistérios, tem uma parte de desenvolvimento de mundo que eu gostei bastante. E nas duas obras é exatamente assim. E é legal porque são bem diferentes, mas tem essa coisa, né, que une as duas. São dois irmãos, mas é bem diferente a história. Então os irmãos são completamente diferentes. E aqui no Demons a gente tem a questão também de demônios, como o nome diz, e é uma forma bem interessante de explorar coisas do Japão, históricas, que a autora colocou. Então esse aqui eu recomendo bastante. Eu não lembro exatamente quanto eu paguei, mas estava lá com bastante desconto, então valeu bastante a pena. E agora, indo para os demais livros. Esse aqui não foi uma promoção do Prime Day, Jantar Sinistro. Na verdade, ele é um lançamento e pelo que eu vi na Amazon, ele ia lançar só no final do mês, mas eu fui numa livraria semana passada e já consegui comprar. Tava super ansiosa pra ler esse livro, que é da Frida McFadden, né? E a diferença é que esse livro é um livro de suspense, mas é um suspense que falam que é interativo, ou seja, você pode escolher o seu fim. Então você vai lendo o livro e aí ele até fala aqui, né? Vou mostrar o primeiro capítulo aqui pra vocês. Ó, então é um livro mais interativo, porque aqui, ó, ele fala, vá para o capítulo tal se você quer que aconteça tal, ou vá no capítulo tal para ter a outra decisão. E assim sucessivamente. Então eu tô bem curiosa para ver qual que é o desenrolar da história, como que vai ser essa experiência, se vai ser realmente algo mais interativo ou não. Eu tô esperando que seja algo como aquele filme do Netflix que teve, sabe, do Black Mirror, que tinha essa pegada meio interativa. Então vamos ver. Essa é a minha expectativa, não sei. Em geral eu até que gosto dos livros da Frida. Eu li na verdade só 2, então vamos ver. Aí o segundo livro também não foi do Prime Day, foi uma compra que eu fiz semana passada na livraria também, e era de um livro que eu tava procurando bastante, que é esse aqui, O Último Sopro de Vida. Eu vi essa recomendação já faz alguns anos, eu acho que foi alguma influenciadora de literatura, não sei, alguém que me influenciou e me marcou bastante, porque é um livro que conta a história de pacientes diagnosticados de câncer e um neurocirurgião que justamente ele tratava essas pessoas, até um dia que ele descobriu que ele mesmo acabou pegando esse tumor, e aí eu quero ver, porque fala muito sobre filosofia, literatura. Paul, que é o nome desse médico, ele sempre buscou entender a relação entre a vida e a morte, a identidade, a consciência, a ética e a virtude. Seus questionamentos profundos encontram eco em nossas próprias reflexões. Afinal, o que faz a vida valer a pena? Então parece ser um livro bem bonito. Eu não encontrei ele na Amazon, foi na livraria da Vila, e eu nunca tinha visto ele ao vivo, foi a primeira vez, e eu tô bastante ansiosa para ler, e eu acho que vai ser uma boa reflexão. Eu até já comentei em outro vídeo que eu fui ler o Salmo para um Robô Peregrino, esperando essa reflexão mais sobre a vida, né? Sobre o que significa a vida. E eu acho que talvez esse livro seja o mais indicado para isso. E finalmente, começando pelos livros que eu comprei de fato em promoção nesse mês, e começando aqui por Clara e o Sol, do Kazuo Ishiguro. E esse livro vai virar um filme, vai ter a Jenna Ortega, e é um livro que conta a história de um robô de inteligência artificial chamado
Clara e ela tá em busca de um lar. E aí eu não sei exatamente qual que é a premissa além disso, só sei que vai ser o filme, inclusive eu nem vi o trailer do filme, só sei que quem vai ser a Clara vai ser a Jenna Ortega, que fez Wandinha. Então eu tô animada, porque eu sei que esse autor, ele faz livros mais reflexivos, mais sobre reflexão sobre a vida ou a natureza humana. Então eu tô bem interessada em ler sobre ele. É o meu primeiro livro dele, tanto que ele é um autor que já ganhou, né, o prêmio Nobel. Vamos ver. Tô com altas expectativas e a edição do livro é lindíssima. Tanto que aqui é tudo, né, laranja, combinando aqui com a capa. Eu acho que vai ser uma leitura bem interessante. Então, por enquanto, várias leituras aí refletindo sobre o que é a vida, de sentido, porque eu acho que é uma forma bem legal de ter autoconsciência. Eu tô buscando bastante entender um pouco mais sobre a minha própria identidade. Eu acho que essas reflexões ajudam a gente a entender, né, até pensar o que eu quero pra minha vida, o que eu penso. Então, acho que isso tudo pode me ajudar a elevar isso. Então, esses são alguns livros que eu tô procurando mais pra pensar nesse tipo de coisa. Aí, o outro livro é esse aqui, Bom Dia Inverno, da Tamara Klink, e eu comprei porque eu vi uma entrevista dela no YouTube e eu achei ela uma pessoa muito interessante, achei super interessante algumas histórias que ela contou sobre essa viagem que ela fez, né, no Ártico, sobre ficar vários meses por lá e sem as coisas que a gente tem no dia a dia, né, tecnologia ou comida boa, e até o que ela comentou, né, de lavar a roupa todo dia, que ela não fazia. Então isso pra mim foram coisas muito interessantes de ver como que uma pessoa igual a gente hoje em dia conseguiria sobreviver em um ambiente tão drástico. Então eu tô bem ansiosa pra ler esse livro e pra entender, né, como que foi essa viagem dela, o que ela fez, principalmente essa parte de isolamento, né, porque ela foi sozinha, teve uma interação com o pessoal que morava lá, mas e aí, né, como que fica com tanto tempo só pra si? Então é mais um livro pra refletir um pouco, né, sobre a vida, sobre a importância que a gente tem das coisas do dia a dia. Em seguida, outro livro que eu comprei, esse aqui foi Querida Combine, da Sayaka Murata, e esse é um livro que eu já tinha ouvido muito falar, sobre uma mulher que ela trabalha em loja de conveniência no Japão, tipo 7-Eleven, Family Mart, e aí mostra um pouco dessa reflexão, que as pessoas são tão gananciosas e ela se sente feliz em trabalhar nessa loja, por mais que não seja algo que seja bem visto pela sociedade. Então acho que essa é a premissa, e eu quero ler um pouco para me sentir um pouco mais feliz com o meu trabalho. Então, até compartilhando um pouco hoje, eu sinto que eu tô um pouco, não sei o que eu quero exatamente da minha vida, tô um pouco mais reflexiva nessa questão de carreira, e eu acho que esse pode ser um livro talvez para me ajudar a pensar nisso, ou talvez para ver o lado bom das coisas, que atualmente eu posso estar achando que tá estagnado, mas na verdade não, eu tô só num momento bom de calmaria. Tô bem interessada em ler esse livro e ver essa perspectiva. O outro livro que eu comprei foi Cartas para Tel. Então, esse livro, ele conta a história do Vincent van Gogh. Na verdade, não é a história dele, são as cartas, inclusive por isso que tá o nome dele, né, do Van Gogh. São as cartas que ele mandava pro irmão dele, o Theo. E eu quero muito saber porque o Vincent van Gogh é o meu artista, assim, de pintura favorito de todos os tempos, então eu realmente amo muito ele. E eu sempre achei interessante essa figura por trás dele, porque falam que ele teve esquizofrenia, depressão, vários, né, problemas psicológicos, psíquicos. E eu quero entender um pouco mais sobre o que se passava pela mente dele. E mesmo assim, ele fazia esses quadros maravilhosos. Então, como que ele desenvolvia esses quadros, o que ele estava pensando quando estava pintando. Vamos ver, né? Eu não sei como que vai ser. Eu acho que vai ser bem legal, porque é realmente uma coisa mais o que ele sentia. E acho que vai ter bastante aprofundamento, já que era carta pro irmão dele. E fora isso, a edição, né? Que é maravilhosa, que tem um quadro dele aqui na frente. Aí aqui é bem bonita, né? A caligrafia também. Então, eu tô bem interessada. Eu acho que vai ser uma leitura bem legal. E por fim, o outro livro, esse aqui, antes eu preciso fazer uma introdução. Esse livro eu comprei antes do Brasil ser desclassificado da Copa. E por que que eu falo isso? Porque o livro é do Carlo Ancelotti, né? Então, do Mister, e o livro é Liderança Tranquila. E eu tava muito hypada, né, com o Brasil, então eu até comprei várias camisetas do Brasil, eu tava realmente achando que o Hexa poderia vir, e eu achava que a liderança do Mister realmente tava mostrando, né, o efeito, a gente tava ganhando bem, tava melhorando jogo após jogo, então eu fiquei um pouco no hype e acabei comprando o livro, mas assim, mesmo o Brasil sendo desclassificado, eu continuo achando que ele é um ótimo técnico, ele é o único, né, que ganhou tantos prêmios, assim, lá na Europa, de tantos campeonatos, então eu acho que sim, deve ter algum ensinamento legal. Também acho que para questão de liderança, então eu acho que vai ser interessante para ver como passar as melhores coisas, como ser não só tipo uma chefe, mas uma boa liderança e o que que significa, né, ser um líder bom. Quem sabe ter alguns ensinamentos legais aí ou até de estratégia, porque eu acho que por mais que a estratégia do jogo do Brasil contra a Noruega foi totalmente errada, eu acho que ele acertou até então. Então vamos ver
como que vai ser. Acho que eu vou esperar terminar a Copa, esperar terminar um pouco do hype, dar uma tranquilizada e aí eu vou ler esse livro. Mas eu ainda quero ler. Ainda tenho fé no Brasil, quem sabe na próxima Copa, daqui a 4 anos, a gente não veja algum resultado. A gente vai ver esse efeito, né, da liderança dele. Quem sabe? Foram todos esses os livros que eu comprei. Então, agora que eu vi, depois de mostrar tudo pra vocês, são livros realmente mais reflexivos sobre a vida. Acho que conta um pouco mais, né, desse momento que eu tô passando, que é um pouco mais reflexivo, de pensar mais o que eu quero na vida, ou até de carreira. Será que eu mudo de carreira? Será que não? Ou será que realmente eu tô feliz e por não tá acontecendo nada, eu tô estranhando, sabe? Então são esses questionamentos que eu tô tendo nesse momento e eu acho que essas leituras vão me ajudar. E aí, mais pra distrair, são os mangás, né? Que claro que não tem nada a ver, porque é tudo mais fantasioso. É realmente... Tem alguns questionamentos de vida, né? E essa questão, né, de refletir sobre a vida, sobre o mundo que a gente conhece, talvez. Não sei se eu tô forçando muito. Mas é isso. Me conta nos comentários se você já tem algum desses livros, se você já leu, o que achou. Não esquece de deixar sua curtida e de se inscrever aqui no canal para poder acompanhar mais vídeos sobre livros, cultura asiática e alguns vlogs que eu faço por aí. Beijo!